Olá, tudo bem com você? O capítulo do Reavivados por Sua Palavra de hoje é Romanos 4. E aqui o apóstolo Paulo usa o exemplo de Abraão, o pai da fé, para discorrer, para falar sobre a questão da fé e das obras. Pelo que somos justificados? O que é justiça? E aqui Paulo diz que Abraão, porque se Abraão foi justificado por obras, tem do que se gloriar, porém não diante de Deus. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Paulo depois compara o trabalhador que trabalha o mês inteiro para receber seu salário, portanto o empregador é devedor ao trabalho do empregado, então ele merece pelo que ele trabalhou. Mas não é assim com respeito à justiça de Deus, que é atribuída, ou a palavra que é usada aqui na versão Almeida, imputada àquele que crê. A pessoa não merecia, não tinha por que receber, e Deus lhe atribui essa justiça. Ao que não trabalha, porém, crê naquele que justifica, o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Mas a fé não é um elemento mágico que nos qualifica, nos compra a salvação também. A fé simplesmente é a confiança de que os méritos de Cristo são suficientes para cobrir nossos pecados e nos tornar justos diante de Deus. Nos versos 7 e 8, Paulo diz: Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Feliz, bem-aventurado é mais do que feliz. E realmente não há nada mais, não há nada que traga mais felicidade a um ser humano do que saber que os seus pecados foram perdoados, de que aquilo que ele cometeu no passado foi cancelado por Deus e de que dali para frente ele pode ser considerado um homem, uma mulher de fé, um homem, uma mulher justos diante de Deus, sem mancha, sem pecado. Aquilo que ficou para trás ficou lá. Abraão, aqui Paulo diz que não no regime da circuncisão, isso no verso 10, não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. É uma questão interessante, porque Abraão é tido por justo antes de ser circuncidado. E no verso 11 diz que ele recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça, da fé, que teve quando ainda incircunciso. Ou seja, de forma alguma Abraão foi justificado diante de Deus pelas obras da lei ou pela circuncisão. E aqui Paulo está explicando isso aos judeus que achavam que a circuncisão e mesmo a lei, a obediência à lei, seriam os motivos pelos quais eles seriam salvos. E Paulo deixa bem claro que Abraão foi justificado antes da circuncisão e que a circuncisão foi apenas um sinal dessa justiça, dessa justificação. De igual maneira, nós, os cristãos do século XXI, não obedecemos à lei, não guardamos os mandamentos de Deus para ser salvos, para conquistar pontos diante de Deus no céu ou algo assim. Na verdade, nós já somos salvos e por isso, por amor, por reconhecimento, como um sinal dessa nossa justificação e desse perdão, nós então somos fiéis a Deus. Jesus disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos. O motivo pelo qual nós guardamos os mandamentos de Deus é pura e simplesmente o amor que temos para com esse Deus. Não é outra coisa senão isso. Aqueles que acham que serão salvos pela lei estão violando a teologia bíblica. Aqueles que acham que por obedecer a normas da igreja, mesmo os mandamentos bíblicos, conquistarão o favor de Deus, estão indo totalmente contra o Evangelho. Porque o que nos justifica, repito, é a graça de Deus, é o que Jesus fez por nós na cruz. Abraão, repito também, foi justificado antes de ser circuncidado. Só que Paulo aqui no verso 18, no verso 15, deixa claro que, ao contrário do que alguns fazem também, porque algumas pessoas vão a extremos, né? Ou é 8 ou 80. Então quer dizer que eu sou salvo pela graça? Eu sou justificado sem obras? Então para que a lei? Não vou obedecer à lei. Mas no verso 15 Paulo diz: onde não há lei, também não há transgressão. E mais uma vez o apóstolo Paulo deixa clara a função da lei, é mostrar o pecado. A função da lei é evidenciar aquilo que precisa ser mudado, aquilo de que nós precisamos pedir perdão a Deus. Ela é o padrão de justiça de Deus. Ela é a base do trono de Deus, é a lei que rege o universo, a lei moral que rege o universo, que rege a vida de todos os seres. Portanto, ela é importante sim, mas a função dela não é salvar, a função dela não é justificar,
A função dela é apenas mostrar o pecado para que o pecador vá até Deus e peça então o perdão e a justificação. E aqui tem um verso muito bonito, o verso 17, que diz: o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Um verso criacionista, o Deus que chama à existência as coisas que não existem. Paulo aqui apela para o poder criador de Deus, aquele que diz e acontece, aquele que fala e as coisas aparecem, para, no contexto de justificação pela fé, dizer: assim como você não tinha justiça, assim como você não tinha méritos diante de Deus, ele pode, onde não havia, trazer à existência algo que passa a existir. Ou seja, você pode ser tornado justo. Você pode ter um novo coração, onde antes só havia um coração corrupto. O mesmo Deus que criou o universo a partir do nada, pode criar em você uma nova vida. O mesmo Deus que ressuscita os mortos, pode ressuscitar você espiritualmente e tornar você uma nova criatura. Graças a Deus por isso. E no fim do capítulo, verso 24, ele diz: a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos, naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor. E verso 25, o qual foi entregue por nós, por causa das nossas transgressões, e ressuscitou por causa da nossa justificação. A morte de Cristo e aquilo que ele fez por nós na cruz não apenas é prova de seu amor, não apenas é a morte de um mártir, como alguns pensam, né? Jesus morreu como um mártir, como um profeta. Não, é muito mais que isso. A morte de Cristo na cruz foi a garantia de que nós seremos e somos justificados por Deus. E a ressurreição dele é a prova do seu poder para fazer isso. Portanto, em Jesus, nós podemos ter a certeza de que nós somos perdoados, justificados e podemos ter uma nova vida de pureza e de santidade. Que Deus o abençoe nesse dia e que Deus lhe conceda realmente o perdão dos pecados, que você clame a Ele por esse perdão e aceite a justificação que vem pela fé. Eu sou o pastor Michelson Borges e desejo a você um dia muito abençoado na companhia desse Jesus que salva e justifica.